Amigas e amigos, esta celeuma que a mídia criou em torno dessa questão que eles estão chamando aí de reforma política, essa questão do distritão, do fundo de financiamento de campanha, deve ser encarada como naquela máxima atribuída ao Leonel Brizola. Se a Globo é contra, somos a favor. Se a Globo é a favor, somos contra. A questão é complexa, envolve filosofia, ideologia, representação, quem representa quem, como se formam os agrupamentos que representam interesses coletivos, sobretudo os partidos políticos que surgem para fazer a mediação política de um ponto de vista político, de uma ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias. Eles representam quais classes sociais, quais camadas sociais, quais agrupamentos sociais. Por isso que é importante observar os programas partidários, os seus programas de governo, observar sobretudo as suas práticas, defendem quais interesses. Evidentemente que eles procuram maquiar tudo isso, né? Tanto eu já falei aqui uma ocasião, os partidos de direita, eles nunca se assumem como de direita. Tem sempre lá um social, um trabalhista, né, que é para exatamente engambelar, enganar o povo. Eles não vão pôr lá claramente o que eles defendem, porque se pôr, certamente não serão eleitos para absolutamente nada. É porque o povo olha, e sobretudo a prática. Por isso que a mídia faz um esforço gigantesco para impedir que o povo tenha acesso à informação. Quando o povo tem acesso à informação, tem participação efetiva. A gente viu isso agora nesse ciclo de governos populares, democráticos, progressistas do Lula e da Dilma. Viu também lá atrás com o Getúlio Vargas a comoção social que o seu suicídio provocou. Porque o povo olha e fala, esse representa, me representa, aquele ali não me representa. E a mídia faz esse esforço gigantesco para embotar a consciência popular. Não à toa que eles têm aí uma sucessão de golpes, exatamente para interromper esse processo de participação popular do povo nos destinos do país, na dinâmica social, política e, consequentemente, econômica. E no fundamental é isso aí, quem fica com o quê do PIB, do orçamento público? Esta compreensão que eles procuram impedir que o povo tenha. A mídia tem um papel fundamental, portanto. Não à toa que essas oligarquias formaram um cartel mafioso, que controla a democracia com mão de ferro, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade de difusão de pensamento e, sobretudo, o direito do povo à informação, omitem do povo a informação. Tem um caso concreto agora. O jornal Estado de São Paulo divulgou aí esses super salários de magistrados lá no estado de Mato Grosso, um deles ganhando quase R$500 mil por mês. Por que o Estadão divulgou isso? Alguém não sabia que isso acontece? E o salário do Sérgio Moro, por exemplo? E o teto constitucional? Quem não sabia disso? Quem que acompanha minimamente as coisas não sabia de tudo isso? Por que o Estadão divulgou isso? Porque está em guerra com o Grupo Globo. O Grupo Globo tenta monopolizar o poder judiciário, instrumentalizou esses setores mais corrompidos, a Operação Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato, Rodrigo Janot, né, e o Estadão dá os seus pulos. Eu tenho falado aqui dos editoriais do Estadão porque, do ponto de vista ideológico, eles se unem, eles se unificam. Do ponto de vista político, da distribuição, né, do poder entre eles, aí que eles quebram o pau. Os editoriais do Estadão têm dito exatamente a verdade sobre o comportamento desses setores corrompidos do judiciário, Rodrigo Janot e aqueles boquirrotos lá do Ministério Público Federal na força-tarefa da Operação Lava Jato. Verdades, comportamentos abjetos dessa gente aí. Agora, o Estadão tem a postura que chega a ser ridícula, né? Para o Temer, todas as práticas discricionárias, fascistas, de afronta ao Estado democrático de direito, isso não vale, não serve. Tem que denunciar, tem que acabar com tudo isso. Agora, para o Lula, para o PT, para a Dilma, não. Esses aí são bandidos. É assim que o Estadão trata. Chega a ser ridículo como ele faz essa separação das coisas. Não tem um pingo de densidade, de honestidade. Qualquer pessoa com o mínimo de senso, não precisa nem ser um senso científico, um bom senso mínimo, vê que se trata de manipulação. Agora, o Grupo Globo trata tudo isso em bloco, que é essa história que eu falei aqui. A lógica deles de jogar o Temer para a classe política, junto com Lula, com Dilma, com o PT, com o PMDB, com o PSDB, e eles vão dizer aqui, ó, tem um salvador da pátria aqui, ó. E aí foram buscar, resgatar lá, ó, não é bem resgatar, eles estavam meio escanteados, mas estavam ativos, né, os seus serviçais lá da Operação Lava Jato, os 3
Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Carlos Fernando dos Santos Lima, né, para fazer exatamente a politicagem contra essa tal de reforma política que eles estão atacando violentamente. Né, o Sérgio Moro participou desse evento aqui na Rádio Jovem Pan. Essa rede de rádio é um antro de depravados. Eu tenho falado aqui, nicho de corrupção. É um dos esgotinhos, junto com o antagonista, né, e outros, Joyce Hasselman e outros mais, que se alimentam no grande lixão produzido pela mídia, sobretudo pelo Grupo Globo, e faz a guerra midiática, a guerra nas redes sociais. Os cachorros loucos, é o alimento dos cachorros loucos, eles se alimentam nesses esgotinhos, esses nichos de corrupção. E o Sérgio Moro foi lá, se sentiu muita vontade. O pior de tudo, a presidenta do STF estava lá, a Carmen Lúcia, falando frases de efeito, aquele moralismo de fancaria, de prostíbulo. Ética, tem uma frase dela aqui, ética não é escolha, é a ética ou o caos. Ela é mestra em fazer esse tipo de frases ocas, estridentes e ocas. E estava fazendo o que lá? Isso é papel de magistrado? Isso é papel dos procuradores, dos promotores? Eles estão fazendo politicagem? Pode dizer, não, eu estou aqui exercendo o meu direito de cidadão. Sim, mas tanto o Sérgio Moro quanto os dois promotores foram parar na capa do jornal O Globo hoje. Isso é por acaso? E certamente caiu aí nos outros veículos do grupo, televisão, internet, rádio, né? E nos jornais, em outros jornais do grupo, né? Agora, o Ministério Público, o Poder Judiciário como um todo, pode fazer esse tipo de papel? Onde está escrito isso? Quem deu essa prerrogativa para eles? Aí, os perfis deles no Facebook, dos três, está repleto disso. Tem falado aqui o Sérgio Moro, que põe a sua mulher para fazer lá o papel dele, né? Põe até a carinha dele lá. A coisa é meio desavergonhada. Essa gente, barra pesada. E o Deltan Dallagnol e o Carlos Fernando Santos Lima, né? Tem os outros lá que o povo nem sabe que existe. Mas esses três são atores da Globo. O Dallagnol e o Carlos Fernando Santos Lima gravaram um vídeo, né, que circula aí pelas redes sociais, foi parar na capa do jornal o Globo, repito. Nem certamente foi para outros, foi para a televisão, com certeza. Não vi, mas certamente foi, né, nos outros, nos portalões, etc. Eles são muito toscos, né, eles não conseguem nem disfarçar, porque põe os dois lá, dois patetas no vídeo, né, uma coisa assim meio rudimentar, tosca, e ele fala, sabe, para enganar trouxa, né, para enganar incautos. E o Dallagnol põe o Sérgio Moro lá, né, uma fala do Sérgio Moro, ele selecionou um trecho da fala do Sérgio Moro, vou até pegar aqui, que ele fala que o juiz Sérgio Moro também critica a reforma política da forma como está sendo feita, especialmente no que diz respeito à criação de fundos de financiamento de campanhas, que impede a renovação que o Brasil tanto espera. Aí ele põe um trecho da fala do Sérgio Moro, está lá no perfil dele no Facebook. Agora, duas questões aqui. Primeiro, além da politicagem, né? Isso não é papel de juiz, de magistrado, né? Seja ele de qual instância for, né? De ministro, como o caso da Carmen Lúcia, né? Não é papel também de promotores, de procuradores fazerem esse tipo de politicagem. Vamos dizer que assim, porque eles são assim, quando eles estão falando lá dos processos, nos autos e tal, eles transmitem uma mediocridade muito grande. Basta pegar as peças aí, as condenações, tenho falado muito aqui, né, da mediocridade deles, de todos eles. Né? Então, revelam-se medíocres. Quando eles se propõem a falar fora dos autos, aí eles tomam um ar de comicidade. Parecem cômicos falando. Né? São duas questões elementares. Primeiro, né, que eles querem dizer o seguinte, que é preciso renovação. Tira essa classe política que está aí. Isso é papo do Globo, do Grupo Globo. E nós vamos renovar, trazer políticos novos, não sei o que, sem corrupção, não. Como se isso fosse possível, um milagre, vão cair do céu. Essa classe política que está aí, emergiu do além, sabe-se lá de onde, precisa ser jogada fora, e eles vão trazer do céu, né, outros políticos. Aquela história das moscas que eu falo aqui. Vamos tirar essas moscas aí, e nós vamos trazer mosquinhas novinhas para vocês. Mas o motivo das moscas continua lá, porque eles são eles. Os próprios. Os interesses que eles representam. Esse aí que atrai moscas. É tudo isso que atrai moscas. Né? E o outro conceito que ele fala aqui é essa história do fundo de financiamento. Lógico que a democracia tem muito de subjetividade, interesses
né, como eu falo aqui sempre. Quer dizer, se o povo tivesse acesso à informação, uma participação democrática mais efetiva, como a gente viu nesse ciclo recente de governos progressistas e democráticos, né, certamente o povo ia ampliando cada vez mais a sua participação, né, e, consequentemente, a direita ia sendo isolada até ela desaparecer. A democracia é assim. Por isso que eles têm essa história de golpes, golpes atrás de golpes, né? E quando ele fala aqui que precisa, quando ele ataca aqui o fundo de financiamento de campanha, entra um outro conceito fundamental. Se não é isso aqui, vai ser o quê? A volta do financiamento privado, como eles faziam, a farra que eles faziam? Cadê o tal do Caixa 2, que eles tanto combatem, tal da corrupção? Estão defendendo a volta da corrupção? A fala do Sérgio Moro aqui é isso aí, a gente só pode deduzir isso aqui. Nada de fundo público, fundo de campanha. Vamos trazer de volta o financiamento privado e com as consequências todas. As moscas novas deles vão fugir da lógica da corrupção que eles dizem que combatem. Olha aí como é politicagem rasteira, barata, sem pé nem cabeça, absolutamente falas ao vento, né? E aí é o espectro da Operação Lava Jato. Vai pegar Janot, é a mesma coisa, pega Carmen Lúcia, é a mesma coisa. Tudo aí, esses setores mais corrompidos, instrumentalizados para fazer o jogo do Grupo Globo e dos interesses que ele representa. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.